Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre o que eu li em outubro e em novembro. Já estamos na metade de dezembro e ainda não tinha filmado esse vídeo, então vou aproveitar e juntar 2 meses nele, porque eu nem li tantas coisas. Enfim, primeiro eu li / reli O Amor ao Canto dos Diabos, do Bukowski. Eu era meio viciada com Bukowski na minha adolescência, início da minha adolescência, porque conheci no Tumblr e toda a minha época Tumblr era obcecada em coisas que eu não fazia ideia do que eram, o que eu não entendia e por isso me fascinavam. E Bukowski é um exemplo. O Amor é um Canto dos Diabos foi a primeira coisa que eu li dele e eu lembro que eu vi isso como uma das melhores coisas que eu já tinha lido. Claramente eu tinha lido pouquíssimas coisas. Essa foi a primeira vez que eu li poesia de Enter, que não tem rima, nem estrutura, nem nada. E eu acho que eu fiquei tão impressionada com o que ele escreveu porque eu me senti intimidada, porque ele escreve de uma maneira muito suja e crua e ele fala coisas que eu não tava acostumada a ouvir, tipo, ele não romantiza nada, ele fala muito de cerveja e fazer xixi e de cigarro e tudo dele, na casa dele é muito sujo. Esse livro, sabe, ele dá... Você lê e você sente o cheiro de homem porco. Mas eu achei uma coisa extremamente romântica na época. Eu fiquei, uau, isso aqui é tão bonito. Muitos dos poemas são iguais. Não sei por que isso aqui tem esse tamanho. Por mim tinha 3 poemas, porque uns 3 poemas só disso aqui que são bons. E um deles é aquele... o famoso publiquem na ela é louca, mas é mágica, não é mentira em seu fogo. Essa parte continua boa. Só que eu não tenho vontade de me desfazer desse livrinho aqui, das coisas que eu já amei, mas hoje não gosto mais, porque, sei lá, ainda faz parte de mim. Eu lembro da minha obsessão com ele, eu super defendia ele como se eu fosse um hétero cis. Eu gosto de reler justamente pra tentar entender quem eu era, por que isso fazia tão sentido pra mim, por que isso era tão bom pra mim e por que agora não é mais. Aí depois eu fiz um blog de leitura lendo a trilogia A Seleção. Foi uma experiência muito divertida. A Seleção é sobre a América, onde ela vive existe a monarquia. E se o príncipe ou a princesa não casa com ninguém, eles fazem um concurso pra achar uma noiva, porque daí a noiva é do povo e isso ajuda a manter a paz. É uma desculpa bem esfarrapada pra ter um reality show de relacionamento. E a América não quer ir, porque ela já tem um namorado e ela não acha que o príncipe essas coisas, e obviamente ela é selecionada pra ir e o príncipe se encanta por ela. Ele ficou "sou louco por ti, América". É um livro jovem adulto, bem jovem, que é muito gostoso de ler. E eu quero saber por que a Netflix ainda não adaptou isso. Eu gostei muito do primeiro. O segundo eu passei muita raiva e só valeu a pena por causa do final. E o terceiro eu achei bem... tô nem aí, que eles tentaram envolver política e... sabe, não achei bem construído. E daí eu li o conto do ponto de vista do príncipe, que é de quando tá começando o concurso, de quando estão sendo escolhidas as meninas e tal. Porque eu queria ver a reação do Maxon quando aparece a América na TV como escolhida. Só que ele não olha pra TV, então eu li à toa 88 páginas. Mas é a vida, né? Recomendo a Seleção? Recomendo se você não levar a sério. Se você for jovem, ou se você, como eu, quiser reler e conseguir ler de uma forma que você não julga muito pelos padrões que você tem hoje em dia. E fica só com o primeiro, só vale a pena o primeiro.
Depois eu li o primeiro volume, a duologia dos Targaryen, série House of the Dragon, Casa do Dragão, sei lá quantos anos antes de Game of Thrones. A série é muito melhor do que o livro, ele é muito difícil de ler, ele é como se fosse um livro de história, porque ele começa com o George Martin falando: então, eu sou o George Martin e eu vou estar relatando o que houve. Eu tenho várias fontes e vários livros de história, só que várias coisas divergem nessas fontes, então eu vou trazer todas as variações e falar o que eu acho que aconteceu. Mas assim, é bem um livro de história mesmo. Tem uma linguagem diferente, não é um livro que te dá muitas emoções, porque são só relatos. Não vale a pena. Nossa, não valeu nem um pouco a pena ler, mas eu sou afobada demais. Eu tinha que ler antes de terminar a série. E os eventos da série, eles são só lá 200 das 600, 700 páginas do livro. É um tantinho assim. E demora muito pra chegar. E uma coisa que eu não achei na internet foi o porquê de começarem a série onde ela começou. Por que não começou com a conquista de Westeros, que é o mundo deles? Por que começou lá com a Rhaenyra? Mas uma coisa muito interessante, e isso é mais sobre a série do que sobre o livro, é que o Daemon, o personagem do Matt Smith, ele foi muito amado pela internet. Todo mundo tava apaixonado por ele, porque ele é um gato gostoso. Justamente porque a internet estava tão apaixonada por ele, tão atraída por ele, também estavam passando pano para as coisas terríveis que ele estava fazendo. Também porque eu estava acompanhando no livro e no livro não tinha esse ponto de vista, então era bem mais fácil identificar que ele era uma pessoa péssima. O que me levou a concluir que é muito perigoso pensar com a cabeça de baixo. Você tem que pensar com a cabeça de cima, porque teve gente que foi tarde demais, perceberam que ele não prestava. E teve gente que mesmo assim defendeu ele, porque achou ele bonito. Tem vilão mais bonito pra defender. Tem o Ben Barnes em Shadow and Bone. Sombreossos, que daqui uns 90 dias vai voltar pra Netflix. Porque eu vou ler o segundo volume. Quando eu terminei eu fiquei até... Ué, mas isso não chega onde devia chegar. Eu lembrei que tinha um segundo volume, então vai ter mais 700 páginas de história. E história que não aconteceu de verdade, mas contada como história de um jeito bem maçante. A enrascada que eu me meti. E espero que não seja cancelada a série, porque a HBO Max tá fazendo a putaria de remover do catálogo as séries que ela mesma cancela. As séries originais, sabe? Love Life, Westworld, filmes originais da HBO Max estão saindo do catálogo porque foram cancelados, porque não tá dando tanto público, e daí com a desculpa de pagar menos impostos e ocupar menos espaço na plataforma, porque assim, a plataforma é um iPhone de 16 GB, né? Não tem espaço pra colocar filme ali. Aí eles estão removendo tudo. E como a gente tá na era dos streamings, que não tem mais lançamento digital, que muita coisa lança direto no streaming e não na TV, então você não tem mais onde assistir. Se não tá ali, onde é que eu vou assistir? E, por último, em outubro, eu li Como Se Fôssemos Vilões. Eu também fiz vlog de leitura desse aí. E se tornou um dos favoritos do ano. Eu estava com muito receio de ler. Estava há anos querendo ler esse livro. E acabou que favorito. Ainda não chegou a edição que eu comprei. Já faz mês e meio que eu comprei e não veio ainda. Só recebi um e-mail dizendo: vamos mandar um e-mail quando estiver indo. É sobre esses 7 colegas, que eles estão no último ano da faculdade. E a faculdade que eles fazem é de teatro Shakespeare. Dentro desse grupo de amigos acontece um crime
E o protagonista, o Oliver, ele é preso por causa desse crime. E 10 anos depois ele vai discutir com um detetive o que aconteceu. Ele vai finalmente abrir a boca. Toda a estrutura da história, ela imita uma tragédia de Shakespeare. E eu fiquei muito envolvida. Me apaixonei, simplesmente me apaixonei. Você não precisa saber nada sobre Shakespeare. Só assim no final você precisa pesquisar uma coisa, mas fora isso você consegue entender a história inteira sem saber as coisas. Só que esse livro é muito mais sobre os personagens do que sobre o crime. Esse livro foi o livro de novembro do Clube do GF. Uma coisa que eu achei muito legal perceber foi que eu assisti essa discussão, e eu também assisti uma discussão de um clube do livro da gringa. Muitas das opiniões que se divergiram foram por questões culturais. Porque esse livro, ele é escrito por uma estadunidense e, sabe, é literatura do inglês esse livro, não é uma literatura que você tem aqui, então você não tem tanta essa influência na literatura daqui. Muito das influências dos personagens, das características dos personagens é muito própria dos Estados Unidos e dessa cultura ao redor do Shakespeare. Então, teve muita gente que falou, nossa, é muito mentira isso de que as pessoas ficam citando Shakespeare em conversas e sabem decorar todas as peças e fazem isso o tempo inteiro. Mas não é porque não é da sua cultura que não é algo que realmente existe. A autora, ela participou dessa cultura. Ela tá fazendo, sei lá, doutorado em Shakespeare. E ela já foi atriz de peças de Shakespeare. E essa era a vida dela. E ela falou que os personagens, eles são baseados em estereótipos que você encontra nesse tipo de situação. Com certeza é algo óbvio, mas não tinha sido algo que eu tinha parado pra pensar nesse nível. Que muitas vezes as coisas que a gente gosta não tem necessariamente a ver com os nossos gostos pessoais. Com, sabe, eu gosto desse gênero, eu gosto desse tipo de história, mas com o que a gente tem ao nosso redor, com o que a gente cresceu vendo e com as relações que a gente estabelece com outras pessoas. Eu gostei muito, muito, muito de Como Se Fossem os Vilões. Nossa, eu já quero reler. E assim eu fechei outubro. Fechei outubro com 7 leituras. E depois, em novembro, eu li 3 coisas. Eu terminei meu livro de gramática. Eu gostei. Eu achei muito bom que eu comecei pelo nível intermediário, porque o nível avançado ele tá realmente bem mais difícil. E como eles são na mesma coleção, eu já tava acostumada com o que esse daqui queria de mim e como ele explicava, e isso facilitou muita coisa pro próximo. Lados negativos. Eu achei que tem pouca explicação e pouco exercício. Você tem como comprar exercícios extras, mas isso aqui já foi caríssimo, eu não vou ficar comprando exercício. Tem uma página de explicação e uma página de exercício, e depois tem exercícios extras no fim, mas não são muitos. As explicações, elas são, na maioria das vezes, exemplos. E pra mim, exemplo não é explicação. Os exercícios, eles têm a resolução no fim, mas a resolução não explica por que isso é certo e por que isso é errado. E nem sempre fala, isso aqui tem várias possibilidades. E tinha vários que só tinha uma resposta e eu sabia que tinha várias possibilidades. E, obviamente, o papel, esse papel aqui é péssimo, ele fica, não sei se dá pra perceber isso, mas ele fica refletindo. Então, dependendo da luz que tá aqui, eu não consigo ler. E os exercícios que eu faço, eu não consigo ver o que eu tô escrevendo. E daí, quando passa a borracha, ele também mancha na outra página e sai a tinta, tudo. Mas eu recomendo. Ele é muito bom, ele é muito prático. De tanto que você cansa de fazer exercício, você aprende, entra na sua cabeça. Uma coisa que eu não sabia é que a gramática ela é diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tudo bom? Aí, eu também li
um livro de dieta. The Baghdad Solution Weight Loss Workbook. The 6-Week Plan to Train Your Brain to Think Like a Thin Person. É um livro de exercícios onde você vai treinar o seu cérebro por 6 semanas para pensar como uma pessoa magra. Tem como base a abordagem TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E assim, é um livro de dieta. Você, só pelo título, você sabe o que tá esperando. Ele vai falar, é muito melhor ser magra, é muito mais bonito ser magra, você vai ser muito mais feliz se você é magra. Só que tiveram muitas coisas que me incomodaram e que eu conversei até com a minha psicóloga, que eu achei problematizáveis. Por exemplo, ele não fala de beber água. A única citação é assim, beba água durante as refeições porque daí você come menos. Não fala de, sabe, beber água durante o dia porque você tem que se hidratar e às vezes você tá confundindo sede com fome. Ele fala que você tem que se pesar todo dia e que se você não perder o peso, você tá fazendo alguma coisa errada. O que nem sempre é o caso. Ele fala que você tem que contar calorias sempre. E eu vi hoje uma pessoa falando que no TikTok as pessoas estão falando que é melhor tomar refrigerante diet do que suco de laranja, por causa da quantidade de caloria. E que isso é muito problemático. Só que como que essas meninas não vão falar isso se um livro, sabe, científico não diz isso? Esse livro fala muito de treinar seus pensamentos, de controlar seus pensamentos. Daí, se você tá tendo esse pensamento, você substitui por outro. Aí uma parte que me pegou muito foi, o pensamento que você tá tendo é melhor comer um pouquinho mais e ficar saciada por mais tempo. Aí o pensamento que você deve ter, tudo bem sentir um pouquinho de fome, porque daí pelo menos eu fico magra. Se você é uma pessoa sem muita noção, se você é uma pessoa que pega esse livro pra ser a sua bíblia, sem analisar, sem ler criticamente, sem autoconhecimento, você vai ver isso e você vai desenvolver algum transtorno. Eu vi bastante na faculdade sobre transtorno alimentar, eu já vi várias pessoas reais falando dos seus transtornos e começa desse jeito. Só que assim, eu li esse livro da maneira errada. Esse livro você tem que ler no dia as coisas do dia. Eu li ele todo de uma vez pra ver o que eu ia achar, e também porque eu não sei ler livro desse jeito. Se eu começo um livro, eu tenho que terminar ele. Então eu já li errado, já não sei se ele dá o efeito correto. Claro que várias coisas que eu li eu achei muito produtivas, eu achei que fazem sentido, que realmente ajudam. Só que ele é um livro de exercício, ele não vai ficar te explicando o porquê disso, ele não vai ficar fazendo você elaborar o seu relacionamento com a comida. Ele não fala nem sobre comer saudável. Ele só fala de dieta e ficar magra. Daí eu acabei pegando recomendações de outros livros sobre comida e dieta com a minha psicóloga e eu vou ver quando eu leio eles. Então, eu li um livro de dieta. E por último, em novembro, eu li um livro da Metas de Leitura. Eu li um livro da Dona Tart. E foi The Little Friend, meu amigo de infância. Eu fiquei muito braba quando eu terminei o livro, porque o título em português é spoiler. É sobre a Harriet, que ela, quando tinha 1 aninho de idade, no Dia das Mães, o irmão dela apareceu enforcado. E ele tinha 9 anos de idade. E ninguém sabe se foi suicídio, se foi homicídio, o que aconteceu, se foi algo sem querer. E 12 anos depois, ela decide que vai descobrir o que aconteceu. Só que esse é um livro da Dona Tart, então as coisas não necessariamente vão ser resolvidas. Ela foca mais na vida dos personagens. Gostei muito desse livro. O início é muito bom, ele te engata perfeitamente pra um super thriller.
Só que o resto do livro não é assim. Parece que o primeiro capítulo que foi editado, o resto é... E uma coisa que me fez não gostar tanto desse livro foi que eu fiquei engatilhada com certos acontecimentos, então eu tive que pular esses acontecimentos. Tem um bicho nesse livro que eu não gosto nem de falar em voz alta. As crianças de 12 anos começam a caçar esses bichos. E aparecem tontas as cenas e coisas ruins acontecem por causa desse bicho. E aí eu tive que pular todas essas partes. Então eu pulei mais 200 páginas, sabe? Eu ia passando, aí eu via que não tinha palavra. Ok, daí aparecia a palavra, eu tinha que pular de novo. E assim, como era Dona Tarte, dava pra pular de boa, sem perder nada. Só que eu pulei tanto, porque tinha tanto... virou o foco do livro, esses bichos, que daí eu tive que pesquisar o que acontece no livro. Eu só não me arrependo de ter lido ele por causa do primeiro capítulo. Porque de resto, não foi. Um comentário muito interessante que eu vi sobre esse livro, porque eu quis muito ver a opinião das pessoas, que é um livro que diverge opiniões. Quando você escreve um livro, você escreve muito mais do que acaba sendo publicado. Você escreve acontecimentos triviais, você escreve bastante sobre os personagens pra você conhecer os personagens mesmo e conseguir ter uma história mais fundamentada. O que acontece com a Dona Tarte é que ela não que dá a impressão de que ela não exclui essas partes. E todo o estudo de personagem, todos esses acontecimentos triviais e curiosidades dos personagens, ela deixa na história. Só que porque é ela escrevendo, você não reclama. Demora muito pra ler, é extremamente cansativo, mas também é muito viciante, porque ela escreve muito bem. Ela sabe usar as palavras. Por enquanto, em dezembro, eu li 4 livros e não acho que vai passar muito mais disso. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar seu joinha e até o vídeo que vem.